Você construir uma renda passiva recorrente é a coisa mais importante para que as pessoas consigam ter uma tranquilidade no momento que mais as pessoas precisam, que é quando elas precisam parar de trabalhar, ou por uma questão de saúde, ou por uma questão de idade. E você construir isso usando o consórcio é uma ferramenta de alavancagem fantástica, fenomenal. Eu consigo hoje demonstrar para vocês, e vou fazer isso ao longo do vídeo, onde você consegue mostrar para o teu cliente rentabilidade de até 3%, até 5% ao mês, mais a valorização do imóvel. Imagine, 3% ao mês, mais a valorização do imóvel. Hoje eu recebi a abordagem de uma pessoa do BTG me fazendo uma oferta de um título de renda fixa, considerando um dos títulos excepcionais do mercado. E esse título estava pagando 124% do CDI. Hoje o CDI está 13%, então eu estaria pagando em torno de 1,4% ao mês. Só que 1,4% ao mês total já. Se você for descontar a inflação, a rentabilidade não fica tão interessante, apesar de ser interessante quando se pensa em renda fixa. Quando eu vou para o mercado imobiliário e eu consigo uma rentabilidade de até 3% ao mês, com locação do imóvel, ou seja, é um investimento assim com uma segurança extrema, porque imóvel de fato é uma renda fixa muito bacana, né? Claro, não te dá uma liquidez, mas quando se pensa em aposentadoria, muitas das vezes a liquidez não é boa. Porque pensa o seguinte, você não vai vender um imóvel para investir em bitcoins, você não vai vender um imóvel para emprestar dinheiro para alguém. E às vezes, se o dinheiro está na conta, você acaba se emocionando com alguma proposta e você acaba baixando essa aplicação e muitas das vezes perdendo essa aposentadoria que seria no futuro. O imóvel protege, na verdade, de você mesmo, de algum saque, algum ataque que de repente você vai fazer. Então vamos voltar na rentabilidade. Como que eu faço essa conta? Então acompanha aqui na tela. Digamos que você fez um crédito de 1 milhão. Vou pegar 1 milhão como base, fica mais fácil. A parcela hoje, vou considerar a parcela de 50%. O cliente pode começar o investimento com R$ 3.373 por mês. Digamos que esse cliente fez um investimento durante 40 meses. Ele pagou 40 parcelas até ser contemplado. Ele investiu até a contemplação R$ 134.920, ou seja, e foi contemplado depois de 40 meses. Claro, no momento da contemplação, eu não considerei aqui o INCC, para ficar mais fácil a conta para vocês, até para você apresentar isso para o cliente. Após 40 meses, 134 mil. Esse crédito, sem considerar a compra em leilão, ir para o mercado comprar um imóvel básico, ele vai comprar um imóvel na faixa aí de 1 milhão e 100, porque ele vai conseguir um desconto de aproximadamente 10%. É natural isso, sem muita pichincha, tá, pessoal? 1 milhão e 100. Ou seja, um aluguel de um imóvel desse, a 0,5, que é o básico, vai dar uma rentabilidade para ele de 5.500 de aluguel. Agora faça a conta comigo. Se eu ganho 5.500 de aluguel e o valor que eu investi até a contemplação foi 134 mil, é só você fazer a conta. Quanto que representa 5.500 em cima do valor investido. Essa conta, pessoal, eu já fiz e ela te dá um percentual mensal, sem considerar a valorização do imóvel, de 4,08% ao mês, mais a valorização do imóvel. Porque o imóvel, ao longo do tempo, a tendência é sempre de pelo menos ele atualizar pela inflação. Fora outras rentabilidades que, dependendo do imóvel, ele acaba tendo uma valorização maior. Mas pensa, 4,08% ao mês é muito interessante uma rentabilidade dessa. Outra coisa, ele pagou por esse imóvel apenas R$ 134 mil. Isso representa 13% do valor do imóvel. Ou seja, ele tem um patrimônio de 1 milhão e 100, onde ele investiu apenas 134. E detalhe, que é a grande sacada do nosso negócio. Esse 134 ele tirou mensalmente dentro do orçamento dele, sem deixar de viajar, sem deixar de trocar de carro,
sem fazer grandes sacrifícios. Porque também, pessoal, não dá para o cara levar uma vida miserável hoje, porque ele está pagando um consórcio para se aposentar, para comprar um imóvel para viver de renda. Não, a gente tem que trabalhar com o cliente com aquele valor que sobra, aquele valor que é confortável ele pagar. Isso vai fazer com que ele faça o investimento com você, vai fazer com que ele tenha a parcela dentro do orçamento de maneira tranquila. E ele não vai ficar com a sensação, caso o consórcio demore um pouco mais para contemplar, que ele está deixando de viver hoje pensando só no futuro. Então trabalhe essa consultoria do valor que não atrapalha o orçamento do cliente. Claro, depende se está se perguntando, mas Claudir, eu já tive experiência com locação de imóvel e o imóvel ficou fechado. Eu já fiquei sabendo de histórias. Sim, pessoal, isso é o risco do mercado. Mas como mitigar esse risco? Aí que eu gosto do imóvel comercial. Porque o imóvel comercial, qual que é a diferença do comercial para o residencial? Imagina o seguinte, quem mora no residencial e o negócio dele não está indo muito bem, ele continua morando no teu imóvel. Agora, o imóvel comercial dele, o negócio não vai muito bem. Normalmente, ele vai fechar o negócio e ele vai te entregar o imóvel, talvez com 1 ou 2 meses ali de prejuízo para você, 3. Mas o residencial, ele não vai entregar se ele estiver em situação financeira difícil. Ele vai ficar ali até o último, ou seja, é um período muito maior. Por isso que eu gosto do imóvel comercial, um ponto que o inquilino ganhe dinheiro, ou seja, se o cara ganha dinheiro, ele vai te pagar o aluguel. Aí eu gosto de imóvel em ruas que congestionam à tarde, porque as ruas que congestionam pela manhã, ninguém para consumir nada no período que está levando os filhos para a escola, no período que está indo para o trabalho, normalmente as pessoas estão atrasadas. E aí tem alguns detalhes. Primeiro, se a rua tem movimento, fluxo de carro, obrigatoriamente tem que ter espaço para estacionamento. Estacionamento suficiente para que a loja sobreviva. Não adianta 2 vagas. Uma panificadora com 2 vagas, numa rápida, ela vai ter apenas 2 clientes lá dentro. Então tem que ter um estacionamento para 30 carros. Porque se tiver 30 clientes parando para consumir, ok, o inquilino vai ganhar dinheiro. Ou tem vaga para estacionamento, se o fluxo for de carro, ou, obrigatoriamente, tem que ter fluxo de pessoas a pé, se não tiver vaga para estacionamento. Então, não resolve você apenas ter um imóvel numa rua que congestiona à tarde, mas não tem onde o cliente parar. Como que ele vai consumir? Não tem como. Então, o inquilino, se montar um negócio ali, não vai ganhar dinheiro. Importante pensar no estacionamento. Eu vejo muitas vezes as pessoas construindo imóvel para locação comercial e ele constrói o máximo que o terreno permite. Eu já vou numa linha contrária. Eu construo uma área bem menor do que o terreno permite para que tenha mais vagas de estacionamento, porque o segredo dos negócios hoje é vaga de estacionamento. Pessoal, presta atenção nisso e é importante que a gente oriente o cliente nessa parte. Se você não for para o imóvel comercial, for para o residencial, eu gosto muito da ideia de imóvel de áreas pequenas. Quanto menor a área em metro quadrado, mais rentável será esse imóvel, na proporção. Eu já dei um exemplo para vocês e fiz investimento em Curitiba, num apartamento, onde paguei R$250 mil por ele, onde eu usei carta de consórcio. Inclusive, esse material está lá na UCA, que é o material lá da Dom Limite. Você pode pegar isso passo a passo lá. A média de locação dá em torno de R$2.070, R$2.050 ao mês. Faça a conta, quanto que é uma parcela de um crédito de 250 me rendendo R$2.000 por mês. E detalhe, quem faz a administração lá é a Housee, que é uma grande empresa hoje que faz a administração de imóveis de locação de pequena duração. Aí, Airbnb, Booking e esses anúncios todos que eles usam. Mas a rentabilidade é interessante. Então, em vez de ter um imóvel de 2,5 milhões, um apartamento de 2,5 milhões, eu poderia ter 10 apartamentos de 250. Você não pegaria num apartamento de 2,5 milhões 20 mil de aluguel por mês. Não pegaria. Já um imóvel, 10 apartamentos, nessa condição, daria em torno de 20 mil reais por mês. Então, a rentabilidade, quanto menor o apartamento, melhor, e quanto menor o tempo de locação, melhor também. Caso você não vá para os aplicativos, não vá para uma Housee que faz administração, cuida do imóvel, você quer
o cliente teu quer explorar Airbnb, eu dou alguns conselhos para vocês. O grande pulo do gato no Airbnb é a qualidade da hotelaria. Preste atenção quando você fica em Airbnb, como poucas pessoas investem nesse cuidado, nesses mimos para o cliente. Os mimos para o cara quando chega. Imagina você chega no Airbnb, 10 horas da noite, chega lá, não tem uma água no freezer, na geladeira, não tem uma cápsula de café. Cara, deixa isso tudo lá com um cardápiozinho, com valores. O cliente consome e você debita no cartão de crédito dele depois. Fica muito fácil você fazer isso. Ou até deixa o Pix ali, o cara vai consumir e vai pagar o Pix. Ou lança no cartão depois. Qualidade de toalha, qualidade dos lençóis, um sabonete de qualidade, um shampoo na parede fixado, tipo o Hotel Mercury tem, o Hotel Hilton tem, sabe? Coisas que não representam muita coisa no teu custo. Digo para vocês, os grandes entendedores do mercado de locação através dos aplicativos estão falando muito nessa questão de você investir na hotelaria. Isso tudo eu estou comentando com vocês para dar conteúdo para você quando for atender um cliente, que vai estar falando com ele sobre o investimento em imóvel para ter renda passiva recorrente, viver de renda de locação, ele saber exatamente o tipo de negócio que vai fazer, porque isso vai fazer total diferença na rentabilidade. E se você gostou desse conteúdo, curte, compartilhe, se inscreva no canal.